Olá, meus amigos, estamos de volta, agora sim para tratar do tema, as alterações que aconteceram na Lei de Improbidade Administrativa no final do ano passado. Essas alterações, para vocês terem uma ideia, elas foram promovidas no dia 30 de dezembro de 2016, o último dia útil do ano passado, e elas alteraram 3 capítulos da Lei de Improbidade Administrativa. Por essa razão estamos aqui, são alterações importantes e que exigem, portanto, dos concurseiros, dos estudantes que estão se preparando para concurso, o conhecimento dessa novidade. Nós vamos estudar essas alterações em 2 blocos. Nesse bloco de 30 minutos, eu vou passar para vocês quais foram as 3 alterações e vamos analisar os aspectos mais importantes da primeira dessas alterações. Quais são os aspectos mais importantes desse novo tipo de improbidade administrativa. E no outro bloco, nos outros 30 minutos, nós enfrentaremos, então, as outras 2 alterações. E para falar da Lei de Improbidade Administrativa, é importante a gente rememorar qual que é o fundamento constitucional da defesa da probidade administrativa. Vocês veem no vídeo aí, o Charles mostra para vocês, que o fundamento está lá no artigo 37, parágrafo 4º. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele prevê o seguinte, vocês acompanham comigo a leitura. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, esse artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele manda punir o ato de improbidade administrativa. Ele já determina quais são as sanções que podem ser aplicadas, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, e delega para o legislador ordinário disciplinar esse tema. A Constituição Federal não define o que é improbidade administrativa, ela não nos dá o conceito de improbidade administrativa. A Constituição Federal, ela também não traz qual que é o processo da improbidade administrativa, ela não define quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, as regras de prescrição. Onde nós vamos encontrar essas regras? Na lei ordinária que regulamentou esse artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E essa delegação, ela foi cumprida, né? Ela foi efetivada na nossa legislação ordinária no ano de 1992. Foi no ano de 1992 que o legislador ordinário se desincumbiu desse ônus, então, de disciplinar a defesa da probidade administrativa. E foi sancionada e publicada a nossa Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92, que eu também chamarei de LIA nesses 2 blocos. Quando eu disser LIA, vocês já sabem, eu estarei me referindo à nossa Lei de Improbidade Administrativa. Então, essa Lei de Improbidade, ela trouxe todo o regramento da defesa da probidade administrativa. E não é nossa missão, nosso objetivo, exaurir com vocês aqui a Lei de Improbidade Administrativa, isso seria uma missão impossível. Mas eu quero convidar vocês para fazer um sobrevoo panorâmico sobre a Lei de Improbidade Administrativa, para vocês terem uma compreensão rápida de qual que é o conteúdo tratado nessa lei. O que está disciplinado na Lei 8429/92. Então vamos lá, vamos analisar, vocês vão ver no vídeo de vocês, o regramento infraconstitucional está na Lei 8429/92. Então vamos fazer um voo panorâmico aqui com vocês. O capítulo 1º da Lei de Improbidade, ele traz as disposições gerais da Lei de Improbidade. Então, nós estamos analisando a maneira como a Lei de Improbidade Administrativa está organizada. Ela está organizada em 8 capítulos. E o capítulo 1 traz disposições gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Ali nós vamos encontrar, por exemplo, quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, uma norma de extensão pessoal que permite que a Lei de Improbidade alcance particulares, que é o artigo 3º. Vamos encontrar também, nessas disposições gerais, o princípio da reparação integral do dano ao erário, que está lá no artigo 5º. Encontramos ali também a importante regra da indisponibilidade dos bens, a cautelar de indisponibilidade dos bens, que está no artigo 7º. Então veja que o capítulo 1º traz regras importantes sobre esse tema. O capítulo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que você continua vendo no vídeo, ele define quais são os atos de improbidade administrativa, as modalidades de atos de improbidade administrativa.
Olha que interessante, a Constituição Federal, eu já disse para vocês, ela não trouxe para a gente o conceito de improbidade administrativa. Não está lá definido na Constituição o que é exatamente a tal da improbidade administrativa. Nós vamos encontrar esse conceito na nossa lei de improbidade. Quando ela define em 3 modalidades os atos de improbidade administrativa, nós conseguimos, ao estudar essas modalidades, extrair daí o conceito de improbidade administrativa, daí a importância do capítulo 2. O capítulo 3, você vê no vídeo, traz quais são as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa. Então, o artigo 12 da LIA, ele traz quais são as sanções aplicáveis a cada uma dessas modalidades de ato de improbidade administrativa. E o capítulo 3, Landolfo, o capítulo 4. O capítulo 4 traz a regra da declaração de bens. Vocês vão perceber que os agentes públicos anualmente têm que fazer uma declaração de bens, e essa regra está lá no capítulo 4 da Lei de Improbidade. O capítulo 5, por sua vez, vocês acompanham aí a leitura, ele traz regras sobre procedimento administrativo e processo judicial. Olha só, aqui nós vamos ter regras importantes sobre o procedimento investigatório que pode ser instaurado na administração pública para investigar ato de improbidade administrativa. E neste capítulo nós vamos encontrar também regras sobre processo, as regras que vão definir o procedimento da ação civil de improbidade administrativa. Temos, portanto, aqui normas processuais. A lei de improbidade ela tem normas processuais. Vocês sabem disso, ela integra o microsistema de processo coletivo e ela traz também normas processuais que integram esse microsistema de processo coletivo. Tudo isso no capítulo 5. O capítulo 6 traz disposições penais. Vocês encontram lá no artigo 19, por exemplo, um tipo penal incriminador. Nós temos uma norma penal incriminadora no artigo 19, muito semelhante à denunciação caluniosa. O artigo 20, por exemplo, ele traz uma regra fundamental que você deve saber sobre a lei de improbidade. 2 das suas sanções, quais sejam a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, só podem ser executadas após o trânsito do julgado. Isso aí está lá no artigo 20, caput da lei de improbidade. O artigo 20, parágrafo único, traz uma outra regra muito importante, que é a cautelar de afastamento do agente público. Então, passeando ainda aí pela lei de improbidade administrativa, com base na sua própria organização, encontramos no capítulo 7 a regra da prescrição. Então, a lei de improbidade administrativa, ela traz regras sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera de improbidade administrativa. E o capítulo 8, finalizando aí o voo panorâmico, traz as disposições finais da lei de improbidade administrativa. Então, percebam, são 8 capítulos que organizam a nossa lei de improbidade administrativa. Para vocês terem uma ideia da importância dessa alteração do ano passado, essa alteração ela vai impactar em 3 desses capítulos. As alterações feitas em 30 de dezembro de 2016, por isso estamos aqui, elas alteram normas em 3 capítulos da lei de improbidade administrativa. Então, daí a importância de vocês conhecerem bem essas modificações. Então, sem maiores delongas, pessoal, vamos logo tratar dessas modificações. Está aí no vídeo para vocês. As 3 modificações trazidas pela Lei Complementar 157 de 2016. Primeira modificação. A Lei Complementar trouxe um novo tipo de improbidade administrativa. Está lá no artigo 10, há um novo tipo de improbidade administrativa. Segunda alteração, ela estabeleceu sanções específicas para essa nova conduta ímproba. Ao mesmo tempo que ela criou um novo tipo, ela previu sanções específicas para esse novo tipo. A terceira alteração, e essa impacta na questão da legitimidade ativa, ela ampliou, então, a definição de pessoa jurídica interessada, ampliando, assim, o rol dos legitimados à propositura da ação civil de improbidade administrativa. Vocês podem estar me perguntando nesse momento o seguinte: Landolfo, tudo bem, já entendemos que é uma alteração importante. Mas, Landolfo, a Lei Complementar 157, ela alterou a Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade não é uma lei ordinária, é possível isso? Lei complementar modificar a lei ordinária? Gravem isso, é importante. Uma lei complementar pode sim modificar uma lei ordinária. O inverso é que não é verdadeiro. Uma lei ordinária não pode modificar
uma lei complementar. Vocês estudam isso na disciplina de Direito Constitucional, né? As espécies normativas, lei complementar e lei ordinária, elas têm duas diferenças principais, uma no prisma formal e outra no prisma material. Formalmente, qual que é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar? A diferença é a seguinte: formalmente, a lei ordinária ela exige um quórum simples para aprovação. Basta a maioria simples para o Congresso aprovar uma lei ordinária. A lei complementar não. A lei complementar exige um quórum qualificado, maioria absoluta para aprovação. Essa é a diferença, então, formal entre a lei ordinária e a lei complementar. Qual seria a diferença material? A diferença material é que a matéria disciplinada por lei complementar está reservada na Constituição. A Constituição Federal, ela reservou expressamente as matérias que só podem ser disciplinadas por lei complementar. E a lei ordinária, Landolfo? Ela vai disciplinar as matérias restantes, aquilo que não foi reservado para a lei complementar. Então, a matéria reservada à lei ordinária é residual. Então, pode perfeitamente uma lei complementar modificar uma lei ordinária, que não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Você só tem que ter cuidado com uma questão, preste atenção nisso. A lei complementar 157 modificou a Lei 8429, que é uma lei ordinária. Uma lei complementar modificando uma lei ordinária. Ela incluiu 3 novos dispositivos na Lei de Improbidade Administrativa. Então, a lei complementar incluiu 3 novos dispositivos na Lei de Improbidade Administrativa. Esses 3 novos dispositivos, sob o aspecto formal, continuam tendo natureza de lei complementar, uma vez que foram aprovadas com quórum de maioria absoluta. Contudo, materialmente, eles são lei ordinária. Sim, o artigo 10A, o artigo 12, inciso 4º, e o parágrafo 13 do artigo 17, que foram incluídos na lei de improbidade por esta lei complementar, têm natureza de lei ordinária. Consequentemente, se quisermos daqui para frente alterar esses dispositivos, isso vai poder ser feito por uma simples lei ordinária, não se exigirá uma lei complementar. Bom, visto isso, nós vamos agora tratar da principal modificação da lei de improbidade administrativa. A lei complementar, ela criou um novo tipo de improbidade administrativa. Tá? Está aí no vídeo, vocês podem ver. Criou, então, inseriu na lei de improbidade o artigo 10A. Vamos fazer a leitura desse dispositivo. Constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter um benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput, o parágrafo 1º, do artigo 8º-A da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Então, temos aqui a definição de um novo ato de improbidade administrativa. Nós temos um novo tipo de improbidade administrativa. Essa é a principal alteração, por isso nós vamos perder mais tempo com essa alteração. Vocês percebem da leitura desse dispositivo que nós vamos precisar nos socorrer a uma norma, uma outra norma, para compreender o significado, né? Percebam essa parte aqui do dispositivo. Constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Perceba que o conteúdo desse tipo novo de improbidade é um conteúdo incompleto. Por que incompleto, Landolfo? Eu vou precisar me socorrer a uma nova lei para compreender, uma outra norma, para compreender o conteúdo. Eu vou precisar me recorrer, então, a uma outra norma. E que norma é essa? É a Lei Complementar 116 de 2003. Para compreender, então, o conteúdo desse novo tipo de improbidade, eu vou ter que estudar esses dispositivos que a lei faz remissão. Se a gente fizer uma comparação com o direito penal,
nós teríamos aqui uma norma penal em branco. Sim, uma norma penal em branco. O preceito primário dela está incompleto, nós precisamos nos socorrer a uma outra norma. A ideia aqui é a mesma. O preceito primário desse tipo de improbidade está incompleto, nós vamos precisar nos socorrer a uma outra norma para compreender o significado desse preceito. Que norma é essa? É a Lei Complementar 116/2003. Veja, pessoal, constitui ato de improbidade administrativa conceder benefício ou financeiro ou fiscal, contrariando dois dispositivos da Lei Complementar 116, que trata do ISS. Então, é ato de improbidade administrativa, pune-se como ato de improbidade administrativa, de acordo com o artigo 10A da LIA, conceder benefício administrativo ou fiscal, contrariando duas regras da Lei Complementar do ISS. Vamos estudar essas regras agora, estão aí no seu vídeo. Primeira regra, artigo 8º-A. O artigo 8º-A, que também foi incluído na Lei Complementar 116 pela Lei Complementar 157, ele traz uma regra importante, pessoal. Ele define a alíquota mínima. A alíquota mínima para o ISS é de 2%. Então, a alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Essa é a primeira regra. Então, pessoal, se um prefeito de um determinado município, o município tem competência para regular, disciplinar ISS, mas esse município tem que respeitar as normas gerais que estão disciplinadas na Lei Complementar 116. Se esse prefeito sanciona uma lei que traz um teto abaixo de 2%, uma alíquota inferior a 2% para o ISS, ele estará descumprindo essa norma, o artigo 8º-A da Lei Complementar 116. E isso, nos termos do artigo 10A da Lei de Improbidade Administrativa, também é ato de improbidade administrativa. Então, a primeira regra é essa, né? Descumprir a alíquota mínima de 2% do ISS. O ISS, que também é conhecido como Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Hoje, eu sei que você está estudando para concurso, mas você não pode deixar de ir num salão de beleza, se cuidar, ficar bonita, né? Então você vai lá, vai fazer uma chapa no cabelo, por exemplo, temos aqui um fato gerador de ISS, a prestação de serviço que gera ISS, o município que vai disciplinar isso aí. Se você vai no médico, a consulta com o médico também é um fato gerador de ISS. A alteração mais importante, hein? Vocês vão estudar isso em tributário. Hoje também é fato gerador de ISS, serviço de Spotify, o streaming, Spotify, Netflix, isso é fato gerador de ISS, tá? Também entra nessa regra a alíquota mínima de 2%. Então a primeira regra que, se descumprida, caracteriza ato de improbidade é o artigo 8º-A. Mas também caracteriza ato de improbidade descumprir o parágrafo 1º desse artigo 8º-A. Esse parágrafo 1º dispõe o seguinte, vocês vão ler comigo aí no vídeo. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, aqui que está a nossa atenção, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. Esse parágrafo 1º, pessoal, qual que é a proposta aqui do legislador? Tudo bem, o município tem que respeitar a alíquota mínima de 2%. A ideia do parágrafo 1º é evitar burla a essa regra. Como é que pode haver uma burla a essa regra? O município ele pode definir na sua lei municipal que a alíquota do ISS, a alíquota mínima é 2%, mas ele pode conceder isenções, benefícios que indiretamente vão acabar resultando numa cobrança tributária inferior à alíquota de 2%. Ele pode, por exemplo, reduzir a base de cálculo desse ISS. Reduzindo a base de cálculo, ele vai reduzir a cobrança tributária, podendo resultar num valor inferior ao correspondente ao teto mínimo de 2%. Esses artifícios para indiretamente burlar esse teto mínimo também caracterizam o ato de improbidade administrativa. É isso o que está dizendo o artigo 10A. Bom,
prosseguindo aí no estudo desse tipo, a gente tem que observar o seguinte, que a parte final do dispositivo, do parágrafo 1º, ela traz uma exceção. Vocês percebem que a alíquota mínima no caput tem que ser de 2%, não pode conceder isenção que desrespeite essa alíquota mínima, mas tem uma exceção, pessoal, exceto, né, parte final do dispositivo, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01. Então a regra não pode descumprir esse limite de 2% de alíquota mínima, seja diretamente, seja indiretamente, por meio de concessão. Exceção, nós vamos poder cobrar uma alíquota inferior a 2% em caso de concessão de benefício, quando a gente estiver cuidando desses 3 serviços que estão listados na Lei Complementar 116. Que serviços são esses, Landolfo? Está aí no vídeo para vocês. O 7.02 e o 7.05 dizem respeito a serviços de engenharia. Então, em relação a serviços de engenharia, é possível, então, a concessão de isenções que acabem resultando, na prática, numa cobrança tributária inferior à alíquota de 2% de ISS. E também o serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, entra metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, entra nessa exceção. Então é importante conhecer essa exceção, porque se estivermos tratando dessa exceção, não haverá também a prática de ato de improbidade administrativa. Landolfo, eu estudo direito tributário, na magistratura exige-se bastante conhecimento dessa matéria, e eu já sei que a Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, traz um regramento para essa questão da alíquota mínima. Vagamente estou me lembrando, eu estou enganado ou estou certo? Não, você está certo. A rigor, o artigo 8º-A, essa alíquota mínima de 2%, não representa nenhuma novidade em nosso ordenamento jurídico. Isso porque o artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias já trazia essa alíquota mínima. Vamos acompanhar a leitura aí no vídeo? Artigo 88. Enquanto uma lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 3º, e é o ISS, inciso 1º, já terá alíquota mínima de 2%. Já tem, pessoal, já tem a alíquota mínima de 2% em razão dessa regra do artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias. Terá a alíquota mínima de 2%. Nenhuma novidade aqui, portanto, representa esse artigo 8º-A da lei complementar. A novidade aqui é a seguinte: já era vedada a alíquota mínima inferior a 2%, pelo artigo 88 da Constituição Federal, mas ainda não era improbidade administrativa descumprir essa norma. Agora, descumprir essa norma pode caracterizar o ato de improbidade administrativa. Quanto ao limite teto mínimo de 2% de alíquota de ISS, nenhuma novidade, já havia isso no ordenamento jurídico. Qual que é a novidade? O descumprir essa alíquota mínima pode caracterizar o ato de improbidade do artigo 10A, que foi inserido na lei de improbidade em 30 de dezembro do ano passado. Então fiquem atentos a isso. Destrinchando um pouco agora esse novo tipo de improbidade administrativa, é importante nós estudarmos os verbos nucleares desse tipo. Estão aí no seu vídeo, você pode analisar. A lei pune a concessão, a aplicação ou a manutenção de benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da lei complementar. Muito bem, então se o prefeito, na gestão dele, prefeito de um determinado município, sanciona uma lei que traz um teto de alíquota inferior a 2%, ele está descumprindo o artigo 8º-A da lei de improbidade, pode praticar então esse ato de improbidade. Se ele respeita esse teto mínimo de 2%, mas concede uma isenção que indiretamente acaba resultando também numa cobrança inferior a 2%, ele também estará praticando esse ato de improbidade. Então a concessão, aquele prefeito que concede, que aplica esse benefício, pode praticar esse ato de improbidade.
E o tipo do artigo 10A traz um outro verbo, manter esse benefício. Nós estamos no ano de 2017. Vários prefeitos tomaram posse nesse mês de janeiro, início de 2017. E pode ser que muitos desses prefeitos já tenham tomado posse quando estava em vigor uma lei que desrespeita esse teto de 2%. Pode ser que ele já tenha tomado posse, já existindo no seu município, uma lei que contraria essa norma do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Se ele mantiver esse benefício, ou seja, se ele não revogar essa lei, aí sim ele vai incorrer na prática do ato de improbidade administrativa que foi inserido na nossa lei de improbidade. Agora nós vamos analisar um dos aspectos aí que vão despertar maior polêmica, com certeza, em torno desse novo tipo de improbidade administrativa. Elemento subjetivo. Qual que é o elemento subjetivo desse novo tipo de improbidade administrativa? Para praticar esse ato, pode ser de maneira culposa ou exige-se o dolo? Essa questão que vai aí ser cobrada de vocês. E para enfrentar, responder essa pergunta, nós vamos primeiro rememorar com vocês qual que é a sistemática da lei de improbidade sobre o elemento subjetivo. Então vamos lá. A nossa lei de improbidade administrativa, que está em vigor há 25 anos, ela teve um longo processo de maturação desse elemento subjetivo. Hoje, nós temos entendimento consolidado em doutrina e jurisprudência sobre o elemento subjetivo dos atos de improbidade administrativa. Hoje é tranquilo, né? Para o ato de enriquecimento ilícito, que está lá no artigo 9, exige-se o dolo. Por o ato que causa lesão ao erário, que está disciplinado no artigo 10, exige-se o dolo ou a culpa. A culpa também caracteriza o ato de improbidade lesivo ao erário. Já para o ato do artigo 11, exige-se também o dolo. Isso hoje é consolidado na jurisprudência do STJ, já é manjado e, apesar disso, continua sendo cobrado em concurso público, em prova preambular, inclusive. Então, se cobrarem de vocês, vocês têm a obrigação de saber. Vamos olhar no vídeo aí, trouxe um slide para vocês que resume bem como é que está hoje a jurisprudência pacífica do STJ a respeito do elemento subjetivo da conduta ímproba. Como eu disse para vocês, artigo 9º exige o dolo, artigo 10 exige-se o dolo ou a culpa como elemento subjetivo, e o artigo 11 também exige o dolo. Mas, Landolfo, como é que foi construída essa jurisprudência? Essa jurisprudência, pessoal, ela foi construída basicamente em cima de dois princípios. O princípio da culpabilidade e o princípio da responsabilidade subjetiva. Vamos falar rapidamente desses princípios. O STJ, ele construiu essa jurisprudência fundamentando suas decisões no seguinte sentido. Olha, nós estamos falando de ato de improbidade administrativa que é um ilícito civil, não é ilícito penal. A ação de improbidade administrativa é uma ação civil, não é ação penal. A responsabilidade aqui, portanto, é responsabilidade civil. Em nosso ordenamento jurídico, na responsabilidade civil, só se admite a responsabilização na forma objetiva quando houver uma expressa previsão legal nesse sentido. Quer um exemplo? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, prevê responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros. Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor nas hipóteses de danos causados a consumidor por defeito do produto ou do serviço. A própria Lei Anticorrupção Empresarial prevê expressamente a responsabilidade objetiva das empresas que praticarem atos lesivos à administração pública. Então, somente quando houver previsão expressa nesse sentido é que vai se admitir a responsabilização civil na forma objetiva. Por outro lado, pessoal, pelo princípio da responsabilização subjetiva, a responsabilidade civil, como regra, exige o dolo. Só vai poder responder pelos danos causados na prática de um ilícito civil aquele que agiu com dolo, com má fé. Somente quando a lei admitir expressamente a responsabilização por culpa que nós vamos admitir a responsabilidade subjetiva baseada na culpa, princípio da responsabilidade subjetiva. Então, com base nesses dois princípios, o que o STJ fez? Analisando os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, ele percebeu o seguinte, que a lei só excepcionava a possibilidade de responsabilização culposa no artigo 10. A lei só excepciona, só torna possível a responsabilização culposa do agente ímprobo no artigo 10.
Isso significa dizer que no artigo 9º e no artigo 11 só será admitida a responsabilização se presente o dolo. Essa é a construção jurisprudencial. O silêncio do legislador no artigo 9º e no artigo 11 é eloquente. Claramente a pretensão foi excluir a possibilidade de responsabilização culposa. Em nenhum momento a lei fala em responsabilidade objetiva. Bom, analisado então os fundamentos da jurisprudência do STJ sobre elemento subjetivo, fica mais fácil entender por que nesse novo tipo de improbidade administrativa o elemento subjetivo exigido é o dolo. Porque em nenhum momento esse tipo novo de improbidade administrativa fala de culpa, ele só fala, não traz a possibilidade de responsabilização na forma culposa. O silêncio aqui também deve ser interpretado como um silêncio eloquente. Vocês veem no seu vídeo, artigo 10A, vamos repetir a leitura? Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput, o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Em nenhum momento aparece a possibilidade de responsabilização por culpa. Conclui-se, portanto, que nós temos aqui um novo tipo de improbidade administrativa que só pode ser punido se o agente agir com dolo. Bom, esse slide eu preparei para vocês para responder a seguinte pergunta. Bom, Landolfo, você acabou de me dizer que só existe a responsabilidade aqui na forma dolosa. Mas e se o prefeito culposamente conceder um benefício fiscal contrariando o artigo 8º-A ou parágrafo 1º da Lei Complementar 116? A sua conduta será atípica? Para os fins do artigo 10A, a conduta será atípica. Mas ele vai poder ser responsabilizado nos termos do artigo 10, inciso 7º, que você vê aí no slide. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O artigo 10, inciso 7º, ele admite a forma culposa. Então, se o prefeito indevidamente e culposamente concede um benefício na área de INSS em desrespeito ao caput, o parágrafo 1º do artigo 8º-A, a sua conduta pode ser atraída para esse artigo 10, inciso 7º. Tá bom? Aqui, só para finalizar então esse bloco, vocês vão perceber uma coisa. Landolfo, se a conduta culposa ela pode ser enquadrada nesse artigo 10.7, que já existia, inciso 7º da Lei de Improbidade, a dolosa também não poderia? Sim, a dolosa já era enquadrável nesse artigo. Esse acréscimo feito pela Lei Complementar 157 é absolutamente desnecessário. Tá? É absolutamente desnecessário. A Lei de Improbidade já alcançava essa situação. Por que foi feito, Landolfo, então? Desculpa. Né? Ou foi feito por absoluta incompetência de alguém que não conhece a Lei de Improbidade Administrativa, ou por má fé. Porque quando você faz uma alteração dessa e cria uma celeuma, né, para o operador de direito, porque agora vai ter dificuldade para interpretar e aplicar essa situação aqui. Nós temos normas muito semelhantes. Você gera insegurança jurídica, você enfraquece a Lei de Improbidade Administrativa. Né? Então, de duas uma, ou muita incompetência ou má fé. Ok? Ficamos aí com essas duas opções. Mas é um acréscimo absolutamente desnecessário. Bom, aqui nós encerramos então o estudo desse novo tipo de improbidade administrativa, essa primeira alteração. No próximo bloco voltaremos para tratar dos outros aspectos das outras alterações que aconteceram na nossa lei de probidade. Vamos tomar uma aguinha e voltamos daqui a pouco.